Oppenheimer não começa com uma explosão. Começa com um homem parado diante de uma pergunta que parece simples, mas carrega o peso do mundo inteiro. O que acontece quando uma ideia deixa de ser imaginação e vira matéria? J. Robert Oppenheimer olha para o fogo, para as ondas que atravessam a água, para partículas que ninguém consegue enxergar e percebe que a ciência não é uma torre isolada. Ela está ligada a desejo, medo, vaidade, guerra e culpa. E quando aquele homem finalmente vê uma bola de luz nascer no deserto, não existe plateia comemorando. Existe silêncio. Um silêncio tal grande que parece engolir todo mundo. Quando o filme de Christopher Nolan chegou aos cinemas em 2023, muita gente esperava um drama histórico pesado, talvez uma biografia tradicional com longas explicações sobre física. O que apareceu foi outra coisa. Oppenheimer parece um thriller político, um filme de tribunal, uma história de amor torta e, em alguns momentos, uma experiência sensorial que faz o som de uma bomba caber dentro do peito. Now e um filme sobre uma explosão, e sobre tudo o que precisa acontecer antes dela e tudo o que continua acontecendo depois. A primeira imagem já avisa que a memória vai ser um campo de batalha. Oppenheimer está sendo questionado, observado, reconstruído por depoimentos contraditórios. A narrativa pula entre tempos, muda de cor, troca de ponto de vista, e nunca entrega uma lembrança como se ela fosse perfeitamente confiável. O homem que conta a própria história quer controlar o sentido dela, mas outras pessoas também seguram pedaços do passado. Cada depoimento vira uma arma. Cada elogio pode esconder uma acusação. E tem uma ironia cruel aqui. Oppenheimer passou a vida tentando entender o universo em escalas impossíveis. Ele estudou estrelas, elétrons, a estrutura da matéria. Mesmo assim, teve dificuldade para entender a si próprio. Era brilhante, charmoso, impaciente, carente, arrogante, generoso e de vez em quando terrivelmente cruel. O filme Now transforma essas contradições em uma lista de defeitos. Ele coloca tudo junto, sem deixar a gente escolher uma versão confortável. Em 1942, a Segunda Guerra Mundial parecia uma máquina que nenhum país conseguia desligar. A Alemanha nazista já tinha ocupado boa parte da Europa, e cientistas americanos temiam que os alemães estivessem perto de construir uma arma baseada na fissão nuclear. A ideia de uma bomba atômica ainda soava como ficção científica, mas cálculos indicavam que era possível. O governo dos Estados Unidos decidiu apostar tudo num projeto secreto. O nome era Manhattan, e o homem escolhido para reunir mentes espalhadas pelo país foi Oppenheimer, um professor que nunca havia dirigido uma fábrica, uma equipe militar ou um projeto daquele tamanho. A escolha parecia absurda. Ele era teórico, não engenheiro. Tinha amigos ligados a movimentos de esquerda. Nunca receberam um Nobel. Não era o cientista mais velho nem o mais famoso da sala. Mas entendia uma coisa que os outros não entendiam. A bomba Now seria feita por uma pessoa isolada, e sim por uma comunidade inteira que precisava conversar, competir e confiar umas nas outras. Oppenheimer sabia falar com especialistas e com burocratas. Sabia traduzir uma equação em urgência e sabia vender uma visão. O resultado foi Los Alamos, uma cidade construída no alto do Novo México, longe de olhares curiosos. Famílias foram levadas para lá. Crianças brincavam perto de laboratórios e cientistas discutiam cálculos enquanto o exército controlava cada estrada. A normalidade era uma fantasia sustentada por cercas. Todo mundo sabia que estava fabricando algo capaz de destruir cidades, mas a rotina tinha provas escolares, jantares, brigas de casal e café ruim. A banalidade deixava tudo mais assustador. O filme alterna essa corrida contra o tempo com outra corrida, mais fria e mais burocrática. Anos depois, Oppenheimer passa por uma audiência de segurança que pode arrancar dele a influência política e a reputação. Em paralelo, Lewis Strauss, um empresário e político que ajudou a criar a Comissão de Energia Atômica, enfrenta sua própria avaliação no Senado. Um processo filmado em preto e branco, o outro em cores. A diferença visual parece separar verdade e percepção, mas logo fica claro que nenhum dos dois lados é totalmente limpo, o que torna Oppenheimer tão envolvente e a sensação de que cada conversa tem uma contagem regressiva escondida. Quando alguém acende um cigarro, assina um papel ou fecha uma porta, a gente sente que aquilo pode mudar o destino de milhares de pessoas. Nolan transforma Reus em suspense. A tensão now vem de tiros, mas de pausas, olhares e frases que podem ser interpretadas de duas maneiras. A famosa explosão de Trinity ocupa poucos minutos, mas o filme passa horas preparando o terreno emocional para ela. Antes de o fogo aparecer,
somos obrigados a conviver com as pessoas que o tornaram possível. Depois, somos obrigados a ficar no rosto de Oppenheimer quando ele percebe que a conquista científica e também um nascimento monstruoso. Ele não diz apenas que se tornou a morte, o destruidor de mundos. A frase existe porque alguma coisa dentro dele já tinha sido destruída. E a pergunta que fica now é se Oppenheimer era herói ou vilão. Essa pergunta é pequena demais. A questão e como uma sociedade transforma inteligência em poder e depois finge surpresa quando o poder escapa. O filme olha para um homem específico, mas aponta para todos nós. Governos que usam medo como combustível, cientistas que acreditam poder controlar as consequências, líderes que chamam destruicao de segurança. Se você entrou esperando uma biografia convencional, prepare-se para um caminho mais inquieto. A história anal vai entregar respostas prontas nem organizar o passado como uma linha reta. Ela vai mostrar como uma decisão tomada num quadro negro pode atravessar oceanos, entrar na política, destruir amizades e continuar reverberando por décadas. A explosão içou o primeiro eco. Antes de virar o rosto mais conhecido da era atômica, Oppenheimer era um garoto inquieto em Nova York, filho de uma família rica cercado por livros, arte e expectativas. Ele estudou na Ethical Culture Fieldstone School, onde os professores perceberam cedo que aquele aluno tinha uma curiosidade quase agressiva. Não bastava saber uma resposta. Ele queria descobrir de onde a pergunta tinha vindo e o que existia atrás dela. A família o incentivava, mas também mantinha uma distância emocional que o acompanharia por muito tempo. Na Universidade Harvard, ele mergulhou em química, física, literatura e filosofia com uma velocidade que deixava os colegas exaustos. Depois foi para Cambridge, na Inglaterra, trabalhar com J. Thomson e Ernest Rutherford. A passagem por Lanao foi tranquila. Oppenheimer tinha dificuldade com o laboratório, era impaciente com tarefas práticas e sofria de uma melancolia profunda. A história mais conhecida diz que ele deixou uma maca envenenada na mesa de um professor. O filme menciona a crise sem transformar o episódio em piada. A mensagem é clara: genialidade e instabilidade podem viver na mesma pessoa, e uma nau neutraliza a outra. Na Universidade de Göttingen, na Alemanha, a história mudou de ritmo. Sob a orientação de Max Born, Oppenheimer encontrou o centro da revolução da mecânica quântica. Conviveu com Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli e Paul Dirac, jovens que pareciam estar reescrevendo as regras do universo durante o almoço. Em 1927, recebeu seu doutorado. Pouco depois, voltou aos Estados Unidos decidido a construir uma escola de física teórica que pudesse competir com a Europa. Ele lecionou na Universidade da Califórnia em Berkeley e no California Institute of Technology. Ali, os alunos lembravam de um professor que falava rápido, fazia referências à poesia em várias línguas e conseguia transformar uma sala inteira num laboratório de ideias. Oppenheimer não queria apenas publicar artigos. Queria criar uma cultura científica americana. A física nos Estados Unidos ainda era vista como uma área secundária em relação à Alemanha e à Inglaterra. Ele ajudou a mudar isso. Foi também nesse período que a política entrou na vida dele. A crise econômica de 1920, a ascensão do fascismo e a Guerra Civil Espanhola afetaram profundamente os estudantes e professores de Berkeley. Oppenheimer doava dinheiro para causas de esquerda, apoiava refugiados e participava de grupos ligados ao Partido Comunista, embora nunca tenha se filiado oficialmente. Seu irmão Frank foi membro do partido, assim como sua futura esposa, Kitty. Para muitos jovens daquela época, o comunismo parecia uma resposta possível ao desemprego e ao autoritarismo. Para o FBI, a associação era uma marca permanente. Kitty, interpretada por Emily Blunt, entra na vida dele como uma forca da natureza. Bióloga, 4 vezes casada e carregando a própria inteligência como um desafio, ela não era uma companheira decorativa. Kitty bebia, discutia, exigia espaço e entendia que o marido precisava ser pressionado. O relacionamento dos dois é cheio de afeto, ressentimento, desejo e dependência. Oppenheimer podia conversar sobre o destino do cosmos, mas quem conhecia as contas da casa e percebia quando ele estava desmoronando era Kitty. Jean Tetlock, vivida por Florence Pugh, ocupava outro lugar. Psiquiatra e membro do Partido Comunista, Jean tinha uma ligação intelectual e sexual intensa com Oppenheimer. Ela sofria de depressão e lutava com a própria identidade. As conversas dos dois eram rápidas, literárias e feridas por uma tristeza que nenhum deles sabia tratar. O filme não apresenta Jean apenas como caso extraconjugal.
Ela e uma das poucas pessoas que conseguem enxergar a vaidade de Oppenheimer sem se deixar hipnotizar por ela. Quando a notícia da descoberta da fissão nuclear chegou aos cientistas em 1938, o cenário mudou. Otto Hahn e Fritz Strassmann haviam dividido núcleos de urânio. Lise Meitner e Otto Frisch explicaram o que aquilo significava. A energia liberada por uma reação em cadeia podia ser gigantesca. Oppenheimer estudou o problema com outros pesquisadores e percebeu que a possibilidade de uma bomba não era mais conversa de corredor. Era uma corrida. Em 1941, os Estados Unidos ainda estavam fora da guerra, mas o ataque a Pearl Harbor mudaria isso. O general Leslie Groves, interpretado por Matt Damon, recebeu a missão de montar o Projeto Manhattan. Groves era direto, desconfiado e acostumado a construir obras enormes dentro do prazo. Ele não se impressionava com egos científicos. Oppenheimer, por outro lado, estava acostumado a ser a pessoa mais brilhante da sala. A parceria funcionou porque cada um tinha aquilo que faltava ao outro. Groves precisava de um diretor científico que reunisse especialistas de áreas diferentes. Oppenheimer indicou Los Alamos e aceitou morar ali com a família. A localização tinha importância prática. O laboratório ficaria isolado, protegido de espionagem e perto de uma radial onde testes poderiam ser realizados. Também existia uma razão pessoal. Oppenheimer conhecia o Novo México desde a juventude e sentia uma ligação quase mística com aquelas montanhas e desertos. O orçamento inicial do projeto era de dezenas de milhões de dólares. No fim, passaria de 2 bilhões, uma fortuna inimaginável na época. Mais de 130 mil pessoas trabalhariam direta ou indiretamente na empreitada. A maioria não saberia o que estava construindo. Em Oak Ridge, Tennessee, trabalhadores enriqueciam urânio. Em Hanford, Washington, produziam plutônio. Em Chicago, Enrico Fermi criava o primeiro reator nuclear controlado. Tudo precisava funcionar ao mesmo tempo. Oppenheimer entrou em Los Alamos com uma reputação ambígua. Era um intelectual brilhante, mas também um homem sem experiência administrativa. Groves apostou nele porque percebeu uma habilidade rara. Oppenheimer conseguia fazer cientistas rivais acreditarem que o projeto também era deles. Ele oferecia prestígio, desafio e a sensação de que aquele trabalho definiria o futuro da humanidade. Em meio ao caos, isso era quase uma forma de engenharia. Los Alamos aparece no filme como uma cidade improvisada no meio do nada, mas a sensação real era de um organismo em crescimento acelerado. Barracas, casas modulares, laboratórios e linhas telefônicas surgiam enquanto os primeiros moradores ainda tentavam descobrir onde ficava o mercado. As famílias chegaram com malas, criancas e perguntas que não podiam ser respondidas. O segredo era absoluto. Ninguém dizia a palavra bomba em público. Oppenheimer assumiu o laboratório em 1943 e passou a comandar uma coleção de personalidades quase impossíveis de administrar. Hans Bethe liderava a divisão teórica. Richard Feynman tocava tambores, fazia paiadas e desmontava cofres para provar que a segurança tinha falhas. George Kistiakowsky estudava explosivos convencionais. Edward Teller queria construir uma arma ainda mais poderosa, a bomba de hidrogênio. Niels Bohr, já uma lenda, circulava pelas salas com a calma de quem sabia que ideias importantes precisavam de tempo para amadurecer. O ambiente era competitivo. Cada equipe dependia do trabalho da outra, mas também queria ser a primeira a resolver um problema. O desenho da bomba exigia controlar uma reação em cadeia antes que o material se dispersasse. O urânio-235 era raro e difícil de separar. O plutônio produzido em reatores apresentava um desafio diferente. Impurezas tornavam inviável o modelo chamado de disparo por canhão. A solucal seria a implosão, um arranjo de explosivos convencionais capaz de comprimir o núcleo de plutônio de maneira uniforme. Essa palavra, uniforme, escondia um pesadelo. Se uma parte do núcleo fosse comprimida antes das outras, a bomba falharia. Para produzir uma onda perfeita, a equipe desenvolveu lentes explosivas, blocos moldados com geometrias precisas. Não bastava saber física nuclear, era necessário fabricar explosivos com tolerâncias mínimas, criar detonadores sincronizados e testar tudo em escala reduzida. O projeto era uma mistura de teoria abstrata e trabalho manual. Enquanto os cálculos avançavam, surgiam preocupações que não podiam ser apagadas. Alguns cientistas perguntaram se uma reação em cadeia poderia incendiar a atmosfera. O risco foi calculado e considerado extremamente pequeno, mas o simples fato de a possibilidade existir revelou a dimensão do desconhecido. Oppenheimer consultou Arthur Compton,
que pediu análises independentes. A conclusão foi que a atmosfera não queimaria, mas a certeza nunca seria absoluta. Em ciência, probabilidades muito baixas ainda podem assombrar uma sala. O cotidiano em Los Alamos misturava normalidade e paranoia. Havia festas, casamentos, filmes exibidos no salão comunitário e aulas para as crianças. Ao mesmo tempo, a correspondência era censurada. Guardas controlavam entradas e funcionários carregavam crachas com níveis diferentes de autorização. Os cientistas podiam discutir equacôs, mas não sabiam o que os colegas de outros setores estavam fazendo. A colaboração precisava acontecer dentro de uma estrutura de compartimentos. Oppenheimer se tornou um mestre em circular entre esses compartimentos. Ele aparecia num laboratório, fazia uma pergunta curta, percebia o problema e seguia para outro prédio. Seu estilo podia inspirar ou irritar. Alguns admiravam a capacidade de enxergar o quadro geral, outros achavam que ele se apropriava das ideias alheias. A liderança dele nunca foi baseada em ordens militares. Era uma combinação de charme, pressão e visão. Kitty também enfrentava a estranheza daquele lugar. Ela estava grávida, cuidava do filho Peter e via o marido desaparecer por horas. A comunidade de Los Alamos criava intimidade forcada. Vizinhos sabiam quando alguém brigava, bebia ou recebia uma visita. A privacidade era quase inexistente. A guerra justificava tudo, mas não curava a solidão. A presença de John Tetlock continuava como uma ferida. Oppenheimer viajou para encontrá-la em 1943, apesar dos riscos de segurança. O encontro curto e carregado. Jean queria que ele voltasse a fazer parte da vida dela. Ele hesitava, dividido entre desejo, culpa e medo. Pouco depois, Jean morreria por suicídio. O filme trata essa perda como um ponto de ruptura. Oppenheimer leva a notícia para Los Alamos e continua trabalhando, mas alguma coisa na sua voz muda. Do outro lado do projeto, Klaus Fuchs, um físico alemão refugiado, espionava para a União Soviética. Fuchs não era uma caricatura de traidor. Era um cientista competente, politicamente convencido de que os soviéticos precisavam conhecer a tecnologia para impedir um monopólio americano. A existência de espionagem mostra como o segredo era relativo. A bomba estava sendo construída contra Hitler, mas também já estava entrando numa disputa de poder que sobreviveria à guerra. Em 1944, a derrota alemã parecia cada vez mais provável. O objetivo original do projeto perdia urgência, mas a máquina já não podia ser desligada. Oppenheimer e seus colegas passaram a enfrentar uma pergunta incômoda. Se a Alemanha se rendesse antes da bomba ficar pronta, ainda seria necessário usá-la? As discussões eram discretas. Ninguém queria admitir que a corrida científica tinha adquirido vida própria. O general Groves mantinha o cronograma. A equipe precisava montar o dispositivo, transportar componentes e realizar um teste completo. O local escolhido foi o deserto de Jornada del Muerto, a cerca de 300 quilômetros de Los Alamos. O nome, Jornada do Morto, parecia uma provocacal do destino. A torre de Aco foi erguida, cabos instalados, abrigos construídos. O material nuclear chegou sob escolta. Na madrugada de 16 de julho de 1945, centenas de pessoas esperaram em bunkers ou deitadas no chão, usando óculos escuros. Oppenheimer estava a vários quilômetros do ponto zero. Não havia como saber se os cálculos estavam certos. Uma chuva fina ameaçava adiar o teste. O relógio continuou andando. Quando a contagem terminou, o deserto deixou de ser deserto. A luz atravessou as montanhas, a onda de choque chegou depois e uma nuvem subiu como se a Terra estivesse produzindo uma nova espécie de tempestade. O som veio tarde, um rugido que parecia atrasado em relação à imagem. A bomba funcionou. Oppenheimer lembrou de uma frase do Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Ele não pronunciou aquelas palavras naquele instante diante da equipe, mas a lembrança seria associada para sempre ao teste. Ao redor, alguns cientistas comemoraram, outros choraram. Groves apertou o mouse. A guerra ainda não tinha terminado, mas a história já havia mudado de forma irreversível. Depois de Trinity, Oppenheimer viajou a Washington e descobriu como é difícil guardar uma explosão dentro de um palácio. Os políticos queriam saber quando a arma estaria pronta, quantas cidades poderiam ser atingidas e como o novo poder seria usado. Os cientistas tinham passado anos tentando resolver problemas concretos. Agora eram convidados a imaginar consequências geopolíticas em poucos minutos. O presidente Harry Truman recebeu Oppenheimer na Casa Branca. O encontro durou pouco e foi desconfortável. Oppenheimer falou de sangue nas mãos. Truman,
Segundo o filme, achou aquilo uma fraqueza irritante e comentou depois que não queria ver aquele cientista choramingando de novo. A cena funciona porque mostra dois mundos que não conseguem se ouvir. Para Truman, a decisão era militar e presidencial. Para Oppenheimer, era pessoal, quase física. A frase sobre sangue não era estratégia, era uma confissão. Em agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas atômicas. Oppenheimer acompanhou as notícias com a consciência de que a arma tinha sido desenhada numa sala onde ele mesmo caminhara todos os dias. Em Los Alamos, houve celebracal, mas também desconforto. A guerra contra o Japão terminou, e os Estados Unidos emergiram como a única potência com aquela tecnologia. A pergunta deixou de ser se a bomba seria usada e passou a ser quem controlaria o futuro nuclear. Oppenheimer tentou influenciar esse futuro. Ele ajudou a criar o Comitê de Emergência de Cientistas Atômicos e defendeu a cooperação internacional. A ideia era simples de explicar e quase impossível de executar. Nenhum país deveria possuir um monopólio sobre a bomba. A energia atômica precisava ser supervisionada por um organismo global. O mundo, porém, estava entrando na Guerra Fria. A União Soviética não confiava nos Estados Unidos e Washington não queria abrir mão da vantagem. Quando os soviéticos testaram sua primeira bomba em 1949, o choque político foi enorme. Muitos funcionários acreditaram que espionagem explicava o avanço. Outros entenderam que uma corrida armamentista era inevitável. Edward Teller aproveitou o momento para defender a bomba de hidrogênio, muito mais poderosa. Oppenheimer se opunha ao projeto por motivos morais e estratégicos. Para ele, fabricar uma arma capaz de destruir cidades inteiras em segundos não era uma resposta automática a um medo, era uma escolha. Essa divergência aproximou Oppenheimer de adversários poderosos. Lewis Strauss, que presidia a Comissão de Energia Atômica, via o cientista como uma figura pública necessária e ao mesmo tempo perigosa. Strauss era rico, religioso, patriota e obcecado pela própria reputação. Tinha ajudado famílias judias a fugir da Europa e queria ser reconhecido como homem de ciência, mas não tolerava ser contrariado em público. O filme mostra Strauss como alguém que não esquece uma humilhação. Oppenheimer testemunhou numa audiência sobre a exportação de radioisotopos e fez comentários que enfraqueceram a posição de Strauss. Para um observador externo, era uma disputa técnica. Para Strauss, era uma ferida pessoal. A partir dali, informações antigas sobre a política de Oppenheimer voltaram a circular nos corredores de Washington. Em 1953, William Borden, um ex-funcionário do Congresso, escreveu uma carta ao FBI acusando Oppenheimer de ser provavelmente um agente soviético. A acusação era absurda em termos de prova, mas poderosa em termos de suspeita. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, já acompanhava o cientista havia anos. Oppenheimer era monitorado, seus telefonemas registrados, seus amigos interrogados. A democracia americana se orgulhava de defender a liberdade enquanto tratava a dúvida como culpa. Oppenheimer recebeu uma oferta para renovar sua autorização de segurança. Em vez de aceitar uma revisão administrativa, foi levado a uma audiência secreta conduzida por um conselho de 3 pessoas. O advogado Roger Hobb, escolhido pelo governo, questionou cada episódio do passado, a contribuição financeira para grupos de esquerda, o relacionamento com Jean Tatlock, a conversa sobre uma possível bomba com Hakon Chevalier, a demora em relatar a abordagem de Chevalier ao exército. O detalhe mais cruel é que Oppenheimer já havia sido interrogado sobre isso em 1943. Naquela ocasião, ele contou uma versão confusa para proteger o amigo. A história ficou registrada como um emaranhado de contradições. Anos depois, as mesmas frases foram retiradas do arquivo e colocadas diante dele como evidências de deslealdade. A audiência não era um julgamento criminal. Oppenheimer não corria risco de ser preso, mas podia perder sua autorização, seu acesso a informações e, na prática, sua influência. O procedimento foi desenhado para parecer técnico. Na realidade, funcionava como um teatro de poder. Ele precisava provar que era confiável para pessoas que já haviam decidido desconfiar dele. Kitty testemunhou e mudou a temperatura da sala. Emily Blunt interpreta a personagem com uma mistura de raiva e lucidez. Quando percebe que os advogados querem transformar o marido num monstro, ela responde de maneira direta, sem a polidez esperada de uma esposa agradecida. Kitty entende que a história de Oppenheimer está sendo usada para punir também a própria existência dela, os amigos, as escolhas e os anos de silêncio.
Isidor Rabi, interpretado por David Krumholtz, oferece uma das defesas mais bonitas do filme. Ele conhecia Oppenheimer desde a juventude e sabia que o cientista tinha falhas. Mesmo assim, Rabi reconhecia a importância de seu trabalho e o valor de sua consciência. Quando questionado sobre a bomba, ele responde que Nau teria construído aquilo se tivesse recebido a missal. Mas também Nau destrói Oppenheimer por ter aceitado. A amizade sobrevive sem virar idolatria. O resultado da audiência foi a retirada da Autoridade de Segurança. Oppenheimer não deixou de ser respeitado por todos, mas perdeu o lugar central que ocupava no governo. A decisão foi anunciada em 1954, no momento em que o medo do comunismo permitia que reputacos fossem destruídas com um carimbo. Strauss venceu aquela batalha. Nau ganhou paz. A outra linha narrativa acompanha a audiência de confirmacal de Strauss no Senado em 1950. Nesse momento, a estrutura do filme se abre. O espectador percebe que as cores ligadas a Oppenheimer representam sua experiência subjetiva, enquanto o preto e branco associado a Strauss pretende parecer objetivos, histórico oficial, mas a objetividade também é uma performance. Strauss tenta controlar a narrativa e encontra testemunhas que lembram do passado de maneira diferente. O clima da sala muda quando David Hill, um cientista jovem interpretado por Rami Malek, decide falar. Hill Now é apresentado como herói grandioso. Ele é alguém que observa, escuta e escolhe o momento. Seu depoimento revela que a campanha contra Oppenheimer teve interesses pessoais. Strauss perde apoio e sua nomeação é rejeitada. O homem que ajudou a fechar a porta para Oppenheimer fica do lado de fora dela. Existe uma cosão entre as duas audiências. Oppenheimer perde poder porque a política transforma a complexidade em suspeita. Strauss cai porque sua própria narrativa perfeita não suporta testemunhas. A história não oferece uma vingança limpa. Oppenheimer nunca recupera completamente o que perdeu. Strauss nunca admite a dimensão do dano. O passado permanece com áreas cinzentas, como os filmes de luz e sombra que Nolan usa para organizar a memória. Oppenheimer, na interpretação de Cillian Murphy, vive no limite entre controle e colapso. O ator emagreceu, mudou a postura e aprendeu a ocupar o espaço com uma energia estranha. O corpo parece sempre um pouco atrás da mente. Quando Oppenheimer está diante de uma plateia, ele se torna eloquente. Quando fica sozinho, as mãos tremem e os olhos parecem procurar uma seda. Murphy evita fazer do personagem um gênio romântico. A inteligência dele não é uma aura, e uma ferramenta que também machuca quem a segura. Uma das escolhas mais fortes da interpretação é a voz. No início, Oppenheimer fala como professor, articulando cada palavra. Conforme a história avança, a fala fica mais seca, mais cansada. Nas cenas da audiência, ele responde antes de ouvir a pergunta inteira, como se já conhecesse todas as armadilhas. Murphy cria um homem que quer parecer seguro e está constantemente medindo o dano que pode causar. Kitty Oppenheimer não é apenas a esposa que acompanha o protagonista. Emily Blunt entra em cena com uma postura quase agressiva, como se a sala fosse pequena demais para a personalidade dela. Kitty teve uma vida marcada por perdas, casamentos anteriores, alcoolismo e uma inteligência que o mundo insistia em diminuir. Ela reconhece a grandiosidade de Robert, mas não aceita ser absorvida por ela. Quando ele se fecha, ela invade. Quando ele tenta se desculpar, ela exige precisão. A relação dos dois passa por fases. Primeiro existe desejo e conveniência. Depois vem a família, a cumplicidade prática e uma espécie de pacto. Kitty sabe que o marido precisa de alguém ao lado para sobreviver a Washington, mas também sabe que ele não é inocente. No testemunho, ela defende Oppenheimer porque o ama e porque percebe a injustiça do processo. A defesa não apaga a frustração. A cena fica forte justamente porque carinho e furia aparecem ao mesmo tempo. Jean Tetlock, de Florence Pugh, recebe menos tempo de tela do que muitos esperavam, mas ocupa um espaço enorme na memória do personagem. Ela desafia Oppenheimer quando ele tenta usar frases bonitas para evitar uma resposta. Jean entende a política e entende o sofrimento dele, mas se recusa a transformar a intimidade em terapia. A atriz trabalha com pausas longas e mudanças sutis no olhar. Quando Jean sorri, o sorriso parece uma lembrança de felicidade que já está indo embora. Lewis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., e talvez o arco mais visível de transformação. No começo, Downey usa uma voz educada e um sorriso controlado.
Strauss parece um homem acostumado a negociar em salas elegantes. Conforme as cenas avancam, a vaidade aparece por baixo da cortesia. Ele quer ser visto como estadista, mas reage como alguém que precisa vencer cada conversa. O cabelo grisalho, o terno claro e o preto e branco criam uma imagem de respeitabilidade que vai se rachando. Downey Now interpreta Strauss como um vilão de desenho. Ele acredita sinceramente em parte do que diz. Acha que a União Soviética é uma ameaça, considera a segurança nacional prioridade e sente que Oppenheimer o tratou com desdém. O problema é que convicção e ressentimento se misturam. Quando Strauss usa o sistema para atingir o cientista, ele não se vê como perseguidor. Vê-se como alguém corrigindo um perigo. Matt Damon faz Leslie Groves com uma economia que combina com o personagem. Groves e grande, barulhento e prático. Ele não tem paciência para a linguagem metafórica de Oppenheimer, mas percebe que precisa dela. A dupla cria um tipo de amizade profissional em que cada um aproveita o outro sem fingir que são iguais. Groves chama o cientista de professor e o provoca. Oppenheimer responde com ironia. Nos momentos decisivos, porém, existe confiança. Benny Safdie, como Edward Teller, entrega uma presença inquieta. Teller fala da bomba de hidrogênio como quem fala de uma obrigação moral. Ele acredita que uma arma mais poderosa poderia impedir guerras futuras. A lógica é assustadora porque Nao parece irracional dentro do medo da Guerra Fria. Safdie mostra um homem que não consegue abandonar uma ideia depois que ela entra na cabeça. A competical com Oppenheimer não e apenas cientifica, e uma disputa sobre que tipo de medo deve comandar o país. Gary Oldman aparece rapidamente como Truman, mas a cena marca o contraste entre o presidente e o cientista. Oldman não precisa gritar. Um olhar impaciente basta para deixar claro que a sensibilidade de Oppenheimer não será recompensada. O presidente quer resultados, e a bomba entregou resultados. A culpa fica do lado de quem ajudou a construí-la. Rami Malek, como David Hill, passa grande parte do filme observando. A escolha é importante. Hill representa uma geracal que chegou depois da guerra e entende que as instituícoes podem esmagar pessoas. Ele não tem o glamour de Oppenheimer nem a ambical de Strauss. Sua força nasce da capacidade de permanecer atento. Quando finalmente fala, o impacto vem da demora. Os personagens secundários também funcionam como espelhos. Ernest Lawrence representa o colega que se afasta por causa da política. Niels Bohr oferece a visão de um sabio que reconhece a responsabilidade sem buscar um palco. Frank Oppenheimer mostra o irmão tentando sobreviver ao estigma político. Hakon Chevalier vira uma sombra, lembrando como uma conversa mal contada pode durar mais que uma amizade. O elenco inteiro trabalha contra a ideia de que uma biografia precisa ter um único centro emocional. Oppenheimer e o personagem principal, mas a história existe nas reacos dos outros. O medo de Kitty, a vaidade de Strauss, a prudencia de Rabi e o silêncio de Hill definem o caminho tanto quanto os cálculos de Los Alamos. Cada pessoa segura uma parte da verdade. Christopher Nolan vinha de filmes sobre memória, tempo, culpa e sistemas que aprisionam pessoas. Em Amnésia, a memória quebrada organiza a narrativa. Em A Origem, sonhos criam camadas de realidade. Em Interestelar, o tempo se torna uma experiência emocional. Oppenheimer parece continuar essa investigação, mas sem um mecanismo fantástico. Aqui a estrutura quebrada nasce da história real e da forma como o poder arquiva lembranças. Nolan decidiu adaptar American Prometheus, biografia escrita por Kai Bird e Martin J. Sherwin. O livro tem centenas de páginas, dezenas de personagens e uma quantidade enorme de detalhes políticos. O diretor precisava escolher um eixo. Encontrou-o nas audiências de 1954 e 1900. Em vez de contar a vida de Oppenheimer como uma linha do nascimento à morte, montou um mosaico em que cada período ilumina os outros. O roteiro foi escrito em primeira pessoa no sentido mais amplo. Nolan queria que o espectador experimentasse os acontecimentos da perspectiva de Oppenheimer. Isso explica as imagens abstratas, ondas na água, partículas se chocando, fogo se formando, uma pele arrepiada, uma sala que parece dobrar. Não são ilustracos didáticas da física. São imagens de uma mente tentando transformar conceitos em sensacos. As cores ajudam a separar os tempos e os pontos de vista. As sequências de Oppenheimer usam cores vibrantes, mas também cores instáveis, como se o mundo estivesse sendo filtrado pela percepção dele. As cenas de Strauss em preto e branco remetem a fotografias históricas e documentos oficiais. No início, parece que o preto e branco oferece uma verdade mais confiável.
Aos poucos, a montagem revela que cada perspectiva pode ser manipulada. O diretor evita mostrar a explosão de Trinity como um espetáculo heróico. A preparacal é intensa, quase um filme de assalto, com equipes montando cabos, calculando ventos e correndo contra a chuva. Quando a bomba explode, a câmera permanece com as pessoas. A luz é enorme, mas o rosto de Oppenheimer e o verdadeiro acontecimento. O som desaparece por alguns segundos, criando uma ausência que pesa mais que qualquer rugido. Nolan também controla o ritmo como um compositor. O filme salta entre décadas sem placas explicativas constantes. Um gesto feito em 1945 reaparece numa audiência de 1950. Uma frase dita por Strauss ganha novo sentido depois de uma testemunha falar. O espectador precisa participar, montar as conexões e aceitar que a confusão é parte do assunto. Política e memória raramente chegam organizadas. O diretor trabalhou com o diretor de fotografia Roitivan Oitema para filmar em grande formato, incluindo o IMAX. A escolha NAO serve apenas para produzir imagens maiores. Oppenheimer mistura interiores apertados e paisagens abertas. A tela ampla faz o deserto parecer infinito e logo depois comprime um personagem num corredor. O tamanho da imagem acompanha a sensação de expansão e sufocamento. Outra decisão criativa foi filmar muitas cenas de diálogo com a câmera próxima dos rostos. Em audiências, a lente observa reacos, um olho desviando, uma boca apertando, dedos segurando um copo. O drama depende daquilo que não é dito. O espectador é colocado no lugar de alguém sentado a poucos metros, tentando descobrir qual testemunha está controlando a sala. Nolan não usa narrador explicando a física ou a política. A informação aparece em conversas, quadros, livros, reacos e imagens. Para quem não conhece o assunto, isso pode parecer exigente, mas a estratégia evita transformar os personagens em professores que param a história. A física importa porque muda o destino das pessoas, não porque precisa ser decorada. O diretor também aceita a contratical. Oppenheimer pode ser generoso ao convidar uma cientista para Los Alamos e egoísta ao buscar crédito. Pode defender cooperação internacional e esconder informacos. Pode sentir culpa e, ainda assim, continuar envolvido com o poder. A câmera Now decide por nos quais desses comportamentos e o verdadeiro. Todos são verdadeiros ao mesmo tempo. Existe ainda um elemento de tragédia clássica. O protagonista recebe uma capacidade extraordinária, usa essa capacidade para cumprir uma missão e descobre que o sucesso contém a própria queda. Oppenheimer Now é punido por fracassar. E punido porque teve sucesso de uma maneira que incomodou quem queria controlar o significado desse sucesso. A ironia é brutal. O filme tem quase 3 horas, mas Nolan não trata a Duracal como licença para repetir ideias. As conversas são cortadas no meio, os encontros terminam antes da resposta final, e pequenos gestos retornam como ecos. A experiência pode parecer vertiginosa na primeira vez. Depois, algumas conexões ficam mais visíveis. Oppenheimer recompensa a memória do espectador, mas também pede que ele aceite a incerteza. A história da producal de Oppenheimer começa com uma surpresa. Christopher Nolan terminou de ler a biografia de Kai Bird e Martin J. Sherwin durante a pandemia e escreveu o roteiro rapidamente. Ele entregou o texto a Cillian Murphy, que leu o material em uma única sentada. O ator já havia trabalhado com Nolan várias vezes, mas nunca carregara um filme dessa escala. A conversa entre os dois definiu o tom. Murphy disse que se sentia pronto e assustado. Nolan queria exatamente essa combinação. O projeto foi desenvolvido fora da antiga casa do diretor. Depois de anos trabalhando com a Warner Bros., Nolan levou o filme para a Universal. O acordo permitiu que ele tivesse controle criativo, um cronograma de distribuição e uma janela de exclusividade nos cinemas. O estúdio aceitou uma producal adulta, longa e sem super-heróis no centro. Era uma aposta incomum para um blockbuster de verão. O elenco cresceu de maneira quase inacreditável. Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Benny Safdie, Rami Malek, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Casey Affleck e dezenas de outros atores aceitaram papéis que em alguns casos tinham poucas falas. A atração estava no conjunto. Cada rosto conhecido aparecia como uma pecinha de um grande painel histórico. Downey estava vindo de anos associado ao Homem de Ferro e a comedias. Nolan ofereceu a ele uma oportunidade de desaparecer dentro de um personagem diferente. O ator raspou o cabelo, usou maquiagem para parecer mais velho e estudou os gestos de Strauss. A transformação Now dependia de uma caracterização exagerada. Dependia do modo como ele segurava uma caneta,
inclinava a cabeça e esperava que outra pessoa terminasse de falar. Emily Blunt preparou Kitty com atencal para a história científica da personagem. Kitty era formada em botânica e tinha interesse por pesquisa, mas sua vida foi interrompida por casamentos e crises pessoais. Blunt queria evitar que ela parecesse apenas uma mulher ferida orbitando um gênio. Em muitas cenas, Kitty quem define a energia da casa. Oppenheimer pensa na bomba. Ela pensa nas consequências imediatas na criança, no corpo, no dinheiro, na humilhação. Para interpretar Jean Tetlock, Florence Pugh trabalhou com a ideia de que a personagem Nall era um mistério romântico a ser decifrado. Jean tinha desejos, convicções e uma dor que Nall existia apenas para explicar a culpa de Oppenheimer. A atriz e o diretor filmaram os encontros com certa aspereza, deixando o desconforto permanecer. O relacionamento Nall vira uma fantasia nostálgica. As filmagens aconteceram em locais do Novo México e em estúdios. Los Alamos foi recriada em parte no estado, usando paisagens reais e construções adaptadas. O deserto precisava parecer ao mesmo tempo majestoso e hostil. A equipe pesquisou fotografias da época, mapas, uniformes, placas, veículos e utensílios domésticos. Nada podia sugerir uma estética moderna demais. Nolan é conhecido por reduzir o uso de efeitos digitais quando existe uma alternativa prática. Para Trinity, a equipe Nall explodiu uma bomba real, obviamente. Criou uma série de miniaturas, combustões controladas, tanques de líquido e fotografias em alta velocidade. As imagens foram combinadas para produzir uma sensação de escala sem recorrer a uma explosão gerada por computador que parecesse limpa demais. O desafio era mostrar algo que todos conhecem e, ainda assim, devolver-lhe estranheza. A explosão de Trinity já faz parte do imaginário coletivo. O cogumelo, a luz branca, a onda de choque, tudo foi visto milhares de vezes. Nolan queria que o espectador sentisse o nascimento do fenômeno, não apenas reconhecesse um símbolo histórico. Por isso, a sequência é construída com uma mistura de detalhes quase microscópicos e uma imagem final imensa. O diretor de fotografia Hoyt van Hoytema usou câmeras IMAX para registrar o deserto e câmeras de grande formato para os interiores. Alguns rolos foram filmados em preto e branco especialmente criado para IMAX, uma tecnologia desenvolvida para Producal. A equipe precisava trocar de equipamento com cuidado. O resultado é uma alternância visível de textura, mas a variação combina com a divisão entre memória e documento. Os figurinos de Ellen Mirojnick acompanham as transformacos sem chamar atenção para si. Oppenheimer passa de ternos largos a roupas mais ajustadas quando sua posical cresce. Depois, na audiência, os tecidos parecem mais pesados, os colarinhos apertam, e o personagem se torna quase uma figura presa na própria roupa. Kitty usa cores e silhuetas que revelam humor e independência. Strauss veste a respeitabilidade como uma armadura. As cenas de Los Alamos foram filmadas com muitos atores presentes ao mesmo tempo. Nolan gosta de ensaiar grupos inteiros, permitindo que a câmera encontre pequenas reacos. Um cientista que interrompe uma conversa, uma mulher que escuta atrás de uma porta, uma criança que atravessa o corredor. Esses movimentos fazem a comunidade parecer viva. A Producal Now trata os moradores como figurantes sem rosto. Murphy passou meses estudando fotografias e gravações de Oppenheimer. O cientista real tinha uma voz suave, postura delicada e um jeito de falar que podia soar teatral. O ator Now tentou imitar cada detalhe. Preferiu entender como Oppenheimer usava a voz para conquistar uma sala e como o corpo denunciava o cansaço quando ele não precisava agradar ninguém. As filmagens da audiência exigiram uma coreografia diferente. Em vez de movimento constante, o suspense nasce da duracal. Um personagem fica sentado enquanto o outro fala por minutos. A câmera se aproxima devagar. Uma testemunha muda de expressão. Para impedir que o ritmo ficasse estático, Nolan variou ângulos e inseriu cortes para reacos de pessoas que nem sempre participam diretamente da conversa. O roteiro também foi protegido de vazamentos. Poucas pessoas receberam a versão completa. Alguns atores conheciam apenas suas cenas. Essa cautela combinava com o tema do segredo, embora trouxesse dificuldades práticas. O elenco precisava confiar no diretor para entender onde cada momento se encaixava. Uma das maiores decisões de pós-producal foi confiar em Ludwig Göransson na trilha sonora e em Jennifer Lamy na montagem. A música Now tenta repetir o som de uma explosão. Ela usa cordas, pulsos e camadas que aumentam a sensação de aceleracal mental. A Edical costura decadas com cortes que parecem saltos de pensamento.
Uma palavra numa sala leva a uma imagem no deserto. Um olhar de Strauss corta para uma reunião anos antes. O filme foi lançado em julho de 2023, no mesmo dia que Barbie. A coincidência virou um fenômeno cultural conhecido como Barbenheimer. O contraste entre a biografia de um físico e a fantasia cor-de-rosa de Greta Gerwig gerou memes, sessões duplas e uma conversa inesperada sobre ir ao cinema. Para Oppenheimer, o efeito foi curioso. Um drama de 3 horas sobre armas nucleares ganhou uma atmosfera de evento popular. A cinematografia de Oppenheimer não quer apenas mostrar lugares, quer mostrar estados mentais. Quando Oppenheimer pensa em partículas, o mundo ao redor parece vibrar. Ondas se espalham em um copo d'água, uma cortina se move, um ponto de luz atravessa a escuridão. Essas imagens não são efeitos decorativos, elas traduzem a maneira como o personagem percebe conexões entre coisas distantes. O deserto de Los Alamos e filmado com uma luz que muda conforme a história fica mais tensa. No começo, o Novo México oferece um horizonte aberto, quase acolhedor. Durante a preparacal de Trinity, o mesmo espaço parece vazio demais. As montanhas não protegem ninguém. O céu se torna uma superfície onde o medo pode ser projetado. Os interiores têm outra lógica. Salas de reunião, corredores e escritórios aparecem cheios de linhas verticais, janelas e portas. Personagens estão sempre separados por molduras. Uma pessoa fala no primeiro plano, outra observa ao fundo. A arquitetura cria uma sensação de vigilância. Mesmo quando ninguém está sendo interrogado, parece que alguém está tomando nota. O som de Richard King e Alex Gibson é fundamental. O filme começa com ruídos pequenos. Uma respiração, um papel, um lápis riscando. Depois, esses sons se acumulam. A montagem sonora faz uma caneta batendo na mesa parecer uma contagem regressiva. Uma reunião pode ter o peso de um campo de batalha porque o silêncio entre as palavras é tratado como matéria. Na explosão de Trinity, o silêncio inicial e uma escolha corajosa. A luz chega primeiro, sem o rugido esperado. O espectador fica preso no intervalo entre ver e ouvir. Quando o som finalmente aparece, ele não é apenas barulho, e uma onda que atravessa o corpo. A ausência anterior prepara o choque. A trilha de Göransson acompanha a ansiedade de Oppenheimer. Cordas repetem padrões que se acumulam, param e retornam alterados. Em vez de impor uma emocal única, a música deixa a tensão crescer de forma quase fisiológica. Parece que o filme está respirando mais rápido. Em cenas íntimas, a trilha recua e permite que uma frase simples produza o maior impacto. A montagem de Jennifer Lame evita explicacos longas. Um bloco de informação aparece em fragmentos, ligado por imagens e reacos. O espectador pode não lembrar cada nome de cientista, mas lembra a sensação de uma sala ficando silenciosa quando um cálculo falha. A montagem escolhe o que deve ser entendido racionalmente e o que deve ser sentido. Os efeitos visuais práticos foram usados para representar fenômenos atômicos e a imaginação de Oppenheimer. Pequenas explosões tintas em líquido, partículas iluminadas e fotografias de alta velocidade criam imagens que parecem concretas e abstratas ao mesmo tempo. O filme Now mostra a física como um desenho escolar. Mostra como uma teoria pode se tornar uma imagem assustadora na cabeça de alguém. O design de producal de Ruth de Jong constrói dois mundos, Los Alamos e improvisada, funcional e cheia de poeira. Washington e o oposto. Madeira polida, tapetes, bandeiras e salas feitas para parecer permanentes. A mudança de ambiente altera a forma como as pessoas mentem. No deserto, o segredo é mantido por necessidade. Em Washington, e mantido por protocolo. O figurino também conta uma história de classe. Oppenheimer começa com roupas de professor e termina com um uniforme informal de uma celebridade política. Strauss usa ternos que comunicam poder econômico. Kitty, por sua vez, muda de uma aparência desordenada para uma elegância mais firme, sem perder a personalidade. Quando ela entra na audiência, o figurino já avisa que não veio pedir desculpas. A maquiagem envelhece os personagens sem transformá-los em máscaras. Downey precisa parecer mais velho que Strauss no começo e ainda mais fragilizado no fim. Murphy permanece reconhecível, mas o rosto perde a leveza. Oppenheimer envelhece pela pressão, não apenas pelo tempo. O IMAX aumenta o efeito das paisagens, mas o filme também sabe ser pequeno. Um close no olho de Murphy pode conter mais informação que uma panorâmica do deserto. A escala grande é usada para lembrar o poder da história. A escala íntima impede que ela vire um monumento vazio. O ritmo visual acompanha a consciência de Oppenheimer. No laboratório, os cortes são rápidos, quase elétricos. Na audiência, a câmera espera. No momento da explosão, tudo desacelera.
A estratégia cria uma curva sensorial: pensamento, organização, suspense, impacto, silêncio e memória. O resultado é uma experiência que pede atenção, mas não depende de entender cada fórmula. Você pode sair sem saber explicar o mecanismo exato da implosão e ainda compreender o que está em jogo. A técnica está a serviço de uma pergunta humana: como alguém continua vivendo depois de descobrir que sua melhor ideia pode destruir o mundo? Um dos detalhes mais comentados é a participação de cientistas reais como consultores. A Producal trabalhou com especialistas para evitar erros grosseiros, mas Nolan não queria que a precisão interrompesse a emocal. Algumas equacus aparecem rapidamente, outras são simplificadas. A prioridade era mostrar pessoas pensando sob pressão, não transformar o filme numa aula de física. Oppenheimer fala vários idiomas ao longo da história, e isso tem funcal narrativa. Ele lê poesia em inglês, conversa em alemão com colegas europeus e cita o Bhagavad Gita em sânscrito. A linguagem mostra como ele se move entre culturas, mas também revela uma forma de performance. Oppenheimer gosta de ser visto como alguém que pertence a muitos mundos ao mesmo tempo. O livro que dá nome à biografia, American Prometheus, associa o cientista ao personagem mitológico que rouba o fogo dos deuses e entrega aos humanos. O filme usa essa ideia sem transformá-la em legenda. O fogo e conhecimento, poder e punição. Prometeu ajuda à humanidade, mas é acorrentado a uma montanha. Oppenheimer ajuda a criar uma arma e passa o resto da vida acorrentado ao significado dela. Os pássaros que aparecem em alguns momentos funcionam como imagens de fragilidade e queda. Oppenheimer observa uma tempestade de pássaros na juventude e a cena traduz tanto fascinação quanto desconforto. Ele vê beleza no movimento coletivo, mas também percebe como uma força invisível pode mudar a direção de muitos corpos. A imagem retorna como uma intuição sobre a física e a política. O filme inclui Albert Einstein, interpretado por Tom Conti, mas a relação entre os dois e menos sobre uma conversa histórica específica e mais sobre o peso das lendas. Oppenheimer procura Einstein em momentos de dúvida, como se esperasse uma resposta definitiva. Einstein oferece uma advertência sobre as consequências políticas de uma descoberta. A conversa é curta, mas reaparece na memória de Oppenheimer com uma importância quase mítica. A famosa cena da reunião com Einstein foi discutida por muitos historiadores. O filme comprime e dramatiza acontecimentos diferentes para produzir um eixo emocional. Isso não significa que a sequência seja uma transcrição documental. Nolan está interessado no efeito de uma conversa sobre dois homens e na maneira como Strauss a interpreta de forma errada. O mal-entendido cresce até virar vingança. Rami Malek aparece em vários momentos antes de David Hill falar na audiência. A primeira impressão pode ser de um homem discreto, quase invisível. Depois, o espectador percebe que ele estava registrando tudo. A escolha faz com que o depoimento final pareça menos uma reviravolta gratuita e mais o resultado de uma observação prolongada. O cabelo de Oppenheimer também virou assunto. O personagem real usava um corte marcado e Murphy adotou uma versão reconhecível. A silhueta ajuda a identificar as mudanças de idade e de status. No início, o cabelo parece uma excentricidade acadêmica. Depois, torna-se uma assinatura pública. Mesmo cercado por ternos e generais, Oppenheimer continua parecendo um homem que acabou de sair de uma biblioteca. O filme quase não mostra imagens diretas de Hiroshima ou Nagasaki. Essa ausência é deliberada. Nolan evita transformar a destruição em montagem ilustrativa ou usar sofrimento alheio como prova visual para o drama do protagonista. A escolha também deixa uma incomodidade. O espectador fica preso ao ponto de vista americano e precisa reconhecer o limite dessa perspectiva. As legendas de classificação das cenas de cor e preto e branco não aparecem. O filme confia na montagem para orientar. No começo, a troca pode confundir, especialmente porque as duas linhas temporais conversam entre si. Aos poucos, o espectador entende que a cor representa a experiência de Oppenheimer e o preto e branco acompanha a tentativa de Strauss de organizar os fatos. O uso de nomes e rostos conhecidos tem um efeito curioso. Cientistas históricos aparecem por poucos segundos, interpretados por atores famosos. Isso pode ser uma brincadeira para quem reconhece cada rosto, mas também reproduz a experiência de Los Alamos, uma sala cheia de genios, todos competindo por espaço. A quantidade de personagens cria uma sensação de avalanche humana. Algumas falas foram ajustadas para soar contemporâneas sem perder o contexto. Oppenheimer não fala como um personagem de museu.
Ele faz piada, se irrita, flerta e muda de assunto. A linguagem aproxima o cientista do espectador, mas Now elimina a distância histórica. O homem continua estranho, sobretudo quando o charme deixa de funcionar. O filme trabalha com o momento em que uma reunião vira um acontecimento histórico. Na leitura de um discurso, Oppenheimer percebe que o público está hipnotizado. Em uma sala da comissão, uma pergunta aparentemente técnica revela uma campanha política. O gesto importante pode ser um sorriso, uma pausa ou uma mão levantada. A burocracia é filmada como drama porque, para aquelas pessoas, papéis decidiam o destino do planeta. Outro detalhe poderoso está na reação dos cientistas depois de Trinity. Alguns comemoram porque o problema foi resolvido. Outros entendem imediatamente que a Solucal criou um problema maior. O filme Now oferece uma fotografia única do momento, mostra fragmentos de reacos e a soma e mais honesta do que uma resposta coletiva. Oppenheimer também é cheio de ecos visuais. A água que se move no início se liga ao impacto da bomba. Partículas que dançam lembram os corpos na sala de audiência. Fogo aparece como beleza e ameaça. Uma porta fechada em Los Alamos encontra outra porta fechada em Washington. O sentido Now está em cada símbolo isolado. Esta na repetical transformada. Oppenheimer chegou aos cinemas com uma campanha que parecia contrariar a lógica comercial. O estúdio vendeu um drama histórico de quase 3 horas, com diálogos densos, muitos personagens e uma explosão que Now ocupa o centro da publicidade. A aposta funcionou porque havia curiosidade, reputacal e o desejo de experimentar algo grande na tela grande. O filme arrecadou mais de 950 milhões de dólares no mundo, um resultado extraordinário para uma producal adulta sobre política nuclear. O sucesso Now veio apenas de fãs de Nolan. O fenômeno Barbenheimer atraiu pessoas que talvez Now tivessem escolhido um drama de guerra como primeira opção. Acessar o Dupla tornou-se um evento social, e as redes sociais ajudaram a transformar um filme difícil em assunto cotidiano. A crítica recebeu o trabalho com entusiasmo. Muitos elogiaram a atuação de Murphy, a presença de Downey, a direção e a forma como o roteiro transforma fatos conhecidos em suspense. Também houve questionamentos. Alguns espectadores acharam o ritmo acelerado demais, especialmente na primeira metade. Outros sentiram que a ausência de imagens de Hiroshima e Nagasaki limitava a perspectiva histórica. Essas discordâncias são parte do valor do filme. Ele abre espaço para discutir o que escolheu mostrar e o que deixou fora do quadro. Murphy recebeu prêmios importantes por sua interpretação e Downey foi reconhecido pelo papel de Strauss. O filme ganhou o Oscar de melhor filme, diretor, ator coadjuvante, montagem, fotografia, trilha sonora e outras categorias. A temporada de prêmios consolidou Oppenheimer como um dos acontecimentos cinematográficos mais fortes de 2023. O reconhecimento, porém, Now depende apenas de troféus. O filme reacendeu conversas sobre a história nuclear, a responsabilidade de cientistas e o uso político da segurança. Pessoas voltaram a ler sobre Oppenheimer, Manhattan, Hiroshima e a Guerra Fria. Universidades organizaram debates. Museus receberam visitantes interessados em documentos e fotografias. Uma obra de 3 horas abriu portas para uma história que muitas vezes aparece resumida em uma página de livro. O impacto também foi visual. A explosão de Trinity virou uma referência imediata em discussões sobre efeitos práticos, som e escala. Cineastas comentaram a decisão de Now usar uma imagem digital tradicional. O filme provou que um blockbuster pode criar tensão sem depender de uma sucessão de set pieces. Uma conversa em uma sala pode ser mais assustadora que um tiroteio se o espectador entender o que está em jogo. No contexto político atual, a história ganhou outra camada. Debates sobre inteligência artificial, biotecnologia, vigilância e armas autônomas costumam repetir a mesma pergunta: quem deve controlar uma tecnologia capaz de mudar a vida de todos? Oppenheimer Now responde, mas mostra como respostas técnicas rapidamente se tornam decisões de Estado. A ciência pode indicar o que é possível. Now decide sozinha o que é aceitável. O filme também fala sobre reputação. Oppenheimer era celebrado quando seu conhecimento servia ao governo. Depois, a mesma complexidade política foi usada para puni-lo. Strauss manipulou documentos, testemunhas e tempos narrativos para construir uma imagem de ameaça. A audiência demonstra como uma instituição pode transformar ambiguidade em culpa sem precisar provar uma espionagem concreta. A recepção brasileira teve um componente particular. O título Oppenheimer permaneceu igual porque o sobrenome já identifica o personagem.
O público discutiu a diferença entre assistir numa tela comum e ver a imagem em IMAX, comentou a Duracal e comparou o filme com outras obras de Nolan. Também surgiram conversas sobre o conhecimento brasileiro da história nuclear e sobre como o cinema americano costuma contar eventos globais a partir de seus próprios protagonistas. Nas salas, o silêncio depois da explosão virou parte da experiência. Muita gente esperava aplausos ou uma explosão musical. Em vez disso, o filme deixa o espectador sentado diante de um homem que percebe o que fez. Alguns saem imediatamente, outros ficam quietos no corredor. A reacal now e uniforme, e isso combina com a obra. Now existe uma emocal correta para uma conquista que também é uma catástrofe. O legado imediato de Oppenheimer inclui uma nova confiança de estúdios em filmes adultos de grande escala. A bilheteria mostrou que o público aceita acompanhar uma história histórica complexa quando a Direcal oferece uma experiência forte. Isso não significa que todos os dramas de 3 horas vão repetir o resultado. Significa que o risco pode ser recompensado quando existe uma visão clara. Mais interessante ainda é a forma como o filme trouxe a discussão para fora do cinema. Pessoas que não conheciam a frase do Bhagavad Gita passaram a procurá-la. Estudantes encontraram os nomes de Lizzie Meitner, Hans Bethe e Chin Seung-woo. Leitores descobriram que a história é real e ainda mais contraditória que a versão dramatizada. O melhor cinema histórico não encerra a pesquisa. Ele provoca outra pergunta. Oppenheimer morreu em 1967, depois de anos dando aulas, recebendo honrarias e tentando reconstruir a própria vida intelectual. Em 1963, Lyndon Johnson entregou a ele o Prêmio Enrico Fermi, um gesto que muitos interpretaram como uma reabilitação política. A cerimônia reconhecia sua contribuição para a física, mas também carregava a sombra da audiência de 1954. O Estado que o puniu agora lhe oferecia uma medalha. A contradical nunca foi resolvida. Quando pensamos no legado de Oppenheimer, é tentador escolher uma frase definitiva. Herói da ciência, pai da bomba, vítima do macartismo, arquiteto da Guerra Fria. Nenhuma dessas descrições está totalmente errada, mas todas são insuficientes. O homem real existiu entre elas. Ele podia ser sincero ao defender controle internacional e ainda sentir orgulho do feito de Los Alamos. Podia temer a destruição e continuar fascinado pelo poder da física. O filme de Nolan preserva essa ambiguidade porque entende que a memória pública gosta de simplificar. A audiência queria uma resposta binária, leal ou desleal, seguro ou perigoso, patriota ou traidor. Oppenheimer não cabia em nenhuma dessas caixas e justamente por isso se tornou vulnerável. Instituídos que dependem de certezas costumam desconfiar de pessoas complexas. A sequência final entre Oppenheimer e Einstein deixa uma imagem perturbadora. Oppenheimer imagina uma cadeia de reacos que se espalha pelo planeta, como se a bomba tivesse iniciado algo que ninguém consegue interromper. A cena now diz que o mundo literalmente vai acabar naquele instante. Ela mostra a consciência de uma possibilidade. Depois que a humanidade aprende a destruir cidades em minutos, cada geracal precisa decidir o que fazer com esse conhecimento. Essa pergunta continua atual. A tecnologia muda, mas a estrutura se repete. Um grupo pequeno desenvolve uma ferramenta poderosa. Governos prometem supervisão. Especialistas discutem riscos. O público descobre o resultado quando a decisão já foi tomada. Oppenheimer serve como alerta sobre a distância entre criar uma capacidade e controlar suas consequências. Ao mesmo tempo, o filme evita uma moral simplista contra a ciência. A física now e a vilã. Os cálculos de Fissao now escolheram Hiroshima. Pessoas e governos fizeram escolhas dentro de um contexto de guerra. A responsabilidade se distribui, mas isso não significa que desaparece. Cientistas, militares, políticos e cidadãos carregam partes diferentes da decisão. Oppenheimer também é uma história sobre o fascínio da criação. Os pesquisadores de Los Alamos não eram monstros. Muitos estavam tentando derrotar Hitler, proteger famílias e impedir que uma ditadura tivesse a arma primeiro. O perigo nasce quando uma motivacal compreensível encontra uma capacidade sem precedentes. A intencal inicial pode mudar enquanto o projeto cresce. Kitty oferece uma chave para entender essa sobrevivência. Ela não permite que Robert se esconda atrás da culpa. Em momentos de crise, exige que ele reconheça o que está acontecendo ao redor. A família Now apaga a história, mas cria um espaço onde o personagem Now precisa ser símbolo. Quando Kitty está presente, Oppenheimer e marido, pai, homem cansado. Essa dimensão doméstica impede que a biografia vire uma estatua.
A perda de Jane permanece como uma ferida que o filme Now fecha. Oppenheimer pode ser culpado por muitas coisas, mas Now controla a depressão de Jane nem o destino dela. Ainda assim, ele carrega o encontro como uma pergunta que nunca resolve. O luto se mistura a arrependimento e vaidade, a memória de Jane preciosa e também egoísta, porque existe dentro da narrativa que ele faz sobre si mesmo. Strauss, por outro lado, mostra o perigo de transformar humilhação em política. Ele poderia ter aceitado a discordância de Oppenheimer e seguido adiante. Em vez disso, usa recursos institucionais para construir uma punição. O resultado atinge o cientista, mas também danifica a confiança no processo. A audiencia de 1954 continua sendo estudada porque demonstra como um governo pode parecer legalista enquanto age de maneira vingativa. O filme importa hoje porque Now trata a história como passado encerrado. A bomba continua existindo. Os arsenais continuam crescendo e diminuindo conforme acordos, crises e governos. A linguagem de dissuasão transforma extermínio em estratégia. Oppenheimer nos obriga a escutar o que essas palavras escondem. Pessoas, cidades, famílias e a possibilidade de uma decisão irreversível tomada em poucos minutos. Também vale reconhecer os limites da obra. A perspectiva é principalmente americana e masculina. Cientistas como Lizzie Meitner e Tim Chung-woo aparecem apenas de forma indireta ou ficam fora da narrativa. As vítimas japonesas não ocupam o centro, e isso pode causar desconforto justificável. O filme Now precisa conter toda a história para ser valioso, mas o espectador deve saber que está vendo uma escolha de perspectiva, Now a história completa. Essa consciência torna a experiência mais rica. Depois de assistir, dá para buscar outras vozes, ler relatos de Hiroshima e Nagasaki, estudar o colonialismo e entender como a corrida nuclear afetou países fora do eixo americano-soviético. Oppenheimer pode ser uma porta de entrada desde que Now seja tratado como a única porta. No cinema, a obra deixa uma marca porque confia que o público aguenta pensar e sentir ao mesmo tempo. Ela não reduz a ciência a uma lista de termos nem a política a um desfile de vilões. Não oferece conforto fácil. A recompensa está em perceber que cada cena ganha outro peso quando lembramos do que veio antes. Talvez a maior forca do filme esteja no modo como ele transforma uma história conhecida em uma experiência presente. A explosão aconteceu em 1945, mas o medo no rosto de Murphy parece contemporâneo. A audiência ocorreu em 1954, mas a lógica da suspeita é familiar. O futuro imaginado pelos cientistas já chegou, e ainda estamos tentando aprender a viver dentro dele. Quando os créditos terminam, o fogo continua na memória. Now como uma imagem bonita, embora seja visualmente impressionante. Continua como uma responsabilidade. Oppenheimer Now pede que a gente admire ou condene o personagem de maneira simples. Pede que a gente observe o caminho inteiro, a curiosidade, a ambical, a guerra, a descoberta, a celebracal, a culpa, a perseguição e o silêncio. Eu recomendaria o filme para quem gosta de histórias que não entregam todas as respostas, mas não recomendaria assistir correndo ou esperando uma aventura convencional. E uma obra que exige presença. Vale prestar atenção aos rostos, às mudanças de cor, as frases que voltam e as reações que acontecem fora do centro da imagem. Em certos momentos, a conversa parece acelerada demais. Em outros, o tempo para. Essa oscilação faz parte do retrato. Oppenheimer foi chamado de pai da bomba, mas a paternidade aqui é uma imagem dolorosa. Criar algo now significa possuir o que foi criado. O conhecimento sai da sala, entra no mundo e passa a ser usado por pessoas com objetivos diferentes. A responsabilidade now termina quando a experiência funciona. Talvez comece ali. E quando pensamos naquele homem olhando para a luz no deserto, a frase sobre destruir mundos deixa de parecer uma declaração grandiosa. Vira uma tentativa desesperada de nomear o momento em que uma conquista humana se torna grande demais para caber no orgulho de quem a imaginou. O fogo se espalha. A pergunta permanece. Existe uma camada histórica que fica ainda mais forte quando a gente lembra que o projeto Manhattan Now era uma invenção isolada dos Estados Unidos. Ele dependia de uma rede internacional de cientistas expulsos da Europa, de técnicos, trabalhadores industriais, matemáticos, secretarias e comunidades inteiras que foram deslocadas para servir a uma guerra. Oppenheimer era o rosto intelectual de uma máquina gigantesca. Por trás dele havia milhares de pessoas que nunca apareceriam em fotografia de laboratório. Essa rede também mostra como a guerra reorganiza a ciência.
Antes de 1939, os pesquisadores trocavam cartas, viajavam para congressos e disputavam teorias. Com a ascensão do nazismo, muitos fugiram com poucas malas e cartas de recomenda-cal. Nos Estados Unidos encontraram abrigo e emprego, mas também foram absorvidos por um projeto militar que exigia silêncio. A liberdade acadêmica, que havia permitido à física moderna crescer, foi substituída por compartimentos, vigilância e prazos. Oppenheimer entendia essa mudança e, em certos momentos, tentou resistir. Ele queria que os cientistas participassem das decisões políticas, mas a estrutura do Manhattan foi desenhada para impedir exatamente isso. O governo precisava da competência deles, não da autonomia. Quando a bomba ficou pronta, a relação se inverteu. Os cientistas queriam discutir o uso e os militares já tinham um plano. A janela para a deliberação moral foi curta demais. A questão de Hiroshima e Nagasaki continua sendo uma das partes mais debatidas da história. Alguns defendem que as bombas aceleraram a radical japonesa e evitaram uma invasão terrestre que poderia matar ainda mais pessoas. Outros afirmam que o Japão já estava militarmente derrotado e que a segunda bomba, em particular, foi uma demonstração de poder para a União Soviética. O filme não resolve esse debate porque ele não poderia ser resolvido dentro da consciência de um homem. Oppenheimer participa do planejamento, mas não toma a decisão final. Essa distância legal não elimina a responsabilidade emocional. Ele sabia que uma arma estava sendo criada para matar em escala inedita. A pergunta e se conhecer a possibilidade, ajudar a construí-la e entregá-la ao governo formam uma responsabilidade única ou várias responsabilidades diferentes. O filme deixa o espectador desconfortável porque qualquer resposta simplificada parece insuficiente. Outra questão importante é a dos trabalhadores expostos a riscos. Em Oak Ridge e Hanford, milhares de pessoas manipularam materiais radioativos sem saber o propósito completo. Muitos sofreram consequências de saúde que só seriam reconhecidas muito tempo depois. A narrativa cinematográfica se concentra nos cientistas porque acompanha a perspectiva de Oppenheimer, mas a história material da bomba inclui operários, comunidades indígenas e famílias que viveram perto das instalacos. O Novo México também não era um vazio. O laboratório foi construído em terras com uma história de povos nativos, fazendas e pequenas cidades. A escolha de uma radial isolada fazia sentido para a segurança, mas a palavra isolada escondia pessoas que já estavam ali. A paisagem que o filme transforma em imagem metafísica era, para outras comunidades, um lugar de vida cotidiana. Esse contraste lembra que toda tecnologia militar ocupa um território real. Quando o personagem fala sobre a energia atômica, ele parece acreditar que conhecimento pode ser uma forma de emancipação. Depois da guerra, percebe que o conhecimento também pode ser capturado por instituídos. A mesma física que prometia eletricidade barata e medicina avançada vira fundamento para arsenais. A tecnologia não escolhe o destino. As escolhas políticas e econômicas ao redor dela escolhem. O debate sobre a bomba de hidrogênio mostra essa diferença. Teller defendia uma arma mais poderosa porque acreditava que o equilíbrio do terror poderia impedir ataques. Oppenheimer via o projeto como uma escalada sem limite. Os dois usavam argumentos de segurança, mas imaginavam futuros diferentes. Teller pensava em dissuasão por superioridade. Oppenheimer queria algum tipo de acordo internacional. A disputa não era entre ciência e racionalidade, era entre dois cálculos de risco. Esse ponto torna Strauss ainda mais interessante. Ele não cria a perseguição sozinho. Existe uma estrutura pronta para receber a suspeita. O FBI, os comites, os jornais, o medo do comunismo e a competição entre agências. Strauss apenas entende como usar essa estrutura. O filme mostra que perseguições políticas raramente dependem de um único vilão. Elas prosperam quando muitas pessoas acreditam que estão apenas cumprindo um procedimento. O procedimento da audiência de Oppenheimer é assustador porque parece educado. Ninguém precisa torturá-lo. Basta fazer perguntas com tom calmo, mostrar uma carta, pedir que ele explique uma contradical. A violência esta na assimetria. Os interrogadores conhecem os arquivos, controlam o tempo e podem interromper. O cientista chega com memória e reputacal, mas a sala está armada com papel. As falas de Roger Hobb soam objetivas, mas carregam uma acusação moral. Quando ele pergunta por que Oppenheimer não contou imediatamente sobre Chevalier, não está interessado apenas no atraso. Quer provar que o personagem tinha algo a esconder. Oppenheimer tenta explicar que estava confuso,
que queria proteger um amigo, que inventou uma história para encerrar o assunto. A explicacal e humana, e justamente por isso, vulnerável. Em qualquer outra situação, uma pessoa contar uma versão errada de uma conversa poderia ser vista como pânico ou imprudência. Na audiência, vira evidência de uma conspiração. O filme mostra como o contexto altera o significado de um gesto. A mesma frase pode ser ingenua numa mesa de jantar e perigosa num documento oficial. Também vale observar como Oppenheimer lida com a própria imagem. Ele sabe que e um símbolo. Em palestras, usa frases de efeito e uma postura que mistura humildade e teatralidade. O homem entende o poder de uma fotografia. Essa habilidade ajuda a convencer o governo, mas depois facilita a acusação de que ele é vaidoso demais para ser confiável. A celebridade científica funciona como escudo e como alvo. O filme evita uma voz em off que explique cada contradical. Em vez disso, deixa Murphy respirar, hesitar e corrigir uma frase. A cor no rosto do personagem muda quando a audiência toca em Jean. A pergunta sobre Chevalier produz um brilho diferente nos olhos. São detalhes de performance que substituem parágrafos de biografia. A história fica incorporada ao corpo. Quando Oppenheimer perde a autorizais, não existe uma cena de prisão, sirenes ou uma expulsão dramaticamente encenada. Existe um papel, um anúncio e a consciência de que portas se fecharam. A violência burocrática quase nunca parece cinematográfica, mas Nolan encontra suspense na demora entre uma pergunta e uma resposta oficial. A reputacal desaparece como uma luz sendo reduzida aos poucos. O discurso de 1945, no qual Oppenheimer fala do medo e da responsabilidade, costuma ser lembrado como uma declaração de culpa. No filme, ele funciona como uma tentativa de linguagem. O cientista procura uma frase capaz de carregar uma experiência que nenhum vocabulário comum descreve. Quando as palavras falham, o rosto assume a tarefa. A audiência tenta usar frases antigas contra ele, mas não consegue compreender o que elas significavam no momento em que foram ditas. Uma conversa mais longa sobre o fim. Agora mesmo há uma razão para o filme terminar com uma imagem de reacal em cadeia em vez de um epílogo detalhado. Oppenheimer continuou vivendo, dando aulas e participando de debates, mas a história do mundo não parou para esperar sua consciência amadurecer. Testes nucleares continuaram. A corrida armamentista cresceu. Outros países construíram suas bombas. A responsabilidade se espalhou por laboratórios, gabinetes e arsenais. O cientista poderia ter se afastado completamente, mas não fez isso. Continuou tentando influenciar o debate sobre controle de armas. Essa insistência não apaga o que aconteceu no Projeto Manhattan, mas revela que arrependimento pode ser uma prática, não apenas uma frase. Ele não conseguia desfazer a bomba. Podia, porém, tentar impedir que a lógica da bomba definisse toda a política internacional. A Guerra Fria transformou a ameaça em rotina. Crianças aprendiam a se esconder debaixo das carteiras em exercícios escolares. Famílias construíam abrigos nos porões. Governos produziam mapas de cidades que poderiam desaparecer. A explosão de Trinity deixou de ser um acontecimento único e virou modelo industrial. A bomba não era mais um segredo, era uma presença cotidiana. Nesse sentido, Oppenheimer conversa com filmes de outras épocas. Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, transforma a lógica nuclear em sátira absurda. The Day After mostra uma família comum diante da devastação. Threads imagina a lenta destruição social depois de um ataque. Cada obra escolhe um ângulo. Oppenheimer escolhe a origem, o momento em que uma sociedade decide que o impensável pode ser administrado. A diferença é que Nolan evita a parodia. O absurdo aparece, mas nunca elimina a dor. A sala de audiência pode parecer ridícula, cheia de homens discutindo reputacal enquanto armas capazes de matar milhões continuam sendo produzidas. Ainda assim, o humor é contido. A piada nunca permite que a responsabilidade desapareça. O protagonista também dialoga com a imagem moderna do cientista-celebridade. Hoje, pesquisadores, inventores e executivos de tecnologia são convidados a explicar sistemas que o público não consegue ver. Eles aparecem em conferências, entrevistas e redes sociais, cercados por promessas de progresso. Oppenheimer lembra que carisma não é o mesmo que controle. Uma pessoa pode explicar muito bem uma tecnologia e ainda não prever como governos, empresas e exércitos vão usá-la. A partir daí, a pergunta sobre inteligência artificial fica inevitável. Algoritmos não são bombas nucleares, e comparacos apressadas podem ser irresponsáveis. Mas existe um paralelo na velocidade com que uma descoberta passa do laboratório para a disputa geopolítica.
Pesquisadores discutem limites, empresas prometem segurança e governos correm para não ficar atrás. Oppenheimer oferece uma história sobre o que acontece quando a prudência perde para o cronograma. O filme também levanta uma questão sobre segredo. Informação classificada pode proteger uma pesquisa de sabotagem, mas também impede o escrutínio público. Em Los Alamos, o segredo era necessário para evitar espionagem nazista. Depois da guerra, o mesmo sistema foi usado para limitar o debate. O que era justificável como emergência se tornou costume institucional. A ESECAL virou regra. Quando assistimos à audiência de 1954, entendemos que Oppenheimer não está apenas sendo acusado por escolhas políticas. Ele está sendo punido por tentar discutir o futuro da bomba em público. Um especialista que ajudou a criar a tecnologia decide que o governo não deveria controlá-la sozinho. Para alguns líderes, essa fala parece deslealdade. O filme pergunta se patriotismo significa obedecer ou advertir. A resposta não é simples porque advertências também podem carregar ego. Oppenheimer gostava de ocupar o lugar de consciência da comunidade científica. Ele sabia que a linguagem moral lhe dava autoridade. Talvez parte da oposição a Teller fosse sincera. Talvez parte fosse disputa de influência. O filme não o separa perfeitamente com Vical e vaidade. Humanos raramente conseguem. Kitty entende isso melhor do que quase todos. Ela sabe quando o marido está sofrendo e quando está se apresentando como homem sofrendo. Por isso, as discussões dos dois têm um atrito especial. Ela não oferece uma absolvição completa, oferece presença que e diferente. Ao lado dela, Oppenheimer precisa permanecer uma pessoa, não um conceito. Jean oferece outra forma de verdade. Ela não suaviza a depressão nem transforma a dor em linguagem bonita. As cenas com ela têm uma intensidade desconfortável porque existe ali uma tentativa de conexão que falha. Oppenheimer quer ser compreendido, mas muitas vezes quer também ser admirado. Jean percebe a diferença e se afasta. Strauss percebe algo parecido. Ele vê a persona pública de Oppenheimer e quer controlar sua interpretação. Quando o cientista o contradiz, Strauss sente que não está apenas perdendo uma discussão. Sente que seu lugar na história está sendo rebaixado. A vingança nasce de uma disputa pelo direito de narrar o passado. No fim, a história pertence a muitas pessoas. A equipe que montou as lentes explosivas, os trabalhadores que nunca souberam o nome do projeto, os moradores de Hiroshima e Nagasaki, os soldados, os políticos e os cientistas carregam perspectivas diferentes. Oppenheimer e o fio escolhido pelo filme, não o tecido inteiro. Essa distinção é importante para qualquer cinebiografia. Uma obra precisa selecionar, organizar e dramatizar. O problema surge quando a Selecal se apresenta como totalidade. Oppenheimer é mais interessante quando reconhecemos os seus limites. Ele conta uma história sobre responsabilidade a partir do homem que participou da criação. As vítimas aparecem como ausência, e essa ausência exige que o espectador procure outros relatos. Talvez seja por isso que a explosão de Trinity seja mostrada sem imagens de corpos. O filme nos coloca diante do primeiro teste, onde a responsabilidade ainda parece abstrata, e depois deixa a imaginação fazer o trabalho. Para algumas pessoas, essa escolha é uma forma de respeito. Para outras, reforça a centralidade americana. As duas leituras podem coexistir. O som também participa dessa discussão. Ao retirar o rugido inicial, Nolan cria um intervalo quase sagrado. O espectador observa a beleza e, por um instante, esquece o que está vendo. Depois o som chega e quebra o encantamento. A técnica reproduz a armadilha da bomba. Primeiro fascínio, depois entendimento. A imagem da luz pode ser lida como conhecimento revelacal ou trauma. Ela clareia tudo e impede qualquer retorno à escuridão anterior. Depois de Trinity, nenhum cientista pode fingir que a matéria é apenas um objeto de estudo. Nenhum governo pode tratar a tecnologia como uma ferramenta comum. A luz revela e condena. Oppenheimer não oferece uma solução política pronta. Ele não termina com um tratado, um acordo ou uma lição resumida. Isso pode frustrar quem espera uma conclusão mais didática, mas a escolha é coerente. A bomba continua sendo um problema aberto. Qualquer encerramento definitivo seria falso. O que o filme pode oferecer é uma postura. Desconfie de certezas confortáveis, observe quem controla os procedimentos, escute as pessoas que ficam fora da sala e lembre que uma decisão técnica tem vidas dentro dela. A ciência precisa de rigor, mas também de responsabilidade política. A política precisa de segurança, mas também de transparência e limites. Quando a audiência de Strauss termina,
A vitória de David Hill parece silenciosa. Now existe uma música triunfal enorme. Existe o reconhecimento de que uma testemunha escolheu falar. Em uma história dominada por homens que controlam salas, o gesto de abrir a boca pode ser revolucionário. Hill Now recupera os anos perdidos de Oppenheimer, mas impede que a narrativa de Strauss permaneça intacta. Essa pequena vitória Now apaga a tragédia. Oppenheimer ainda perdeu autoriais e viveu com a marca da suspeita. Mesmo assim, a história mostra que uma reputação pode ser contestada. Documentos podem ser relidos. Instituicos podem admitir erros, ainda que tarde. O reconhecimento de 1963 veio depois da morte política, mas provou que a decisão de 1954 não era a última palavra. O filme de Nolan também fez algo raro. Transformou uma figura histórica em assunto de conversa para pessoas que talvez nunca tivessem procurado um livro sobre física. Isso acontece porque a narrativa não depende apenas do conhecimento prévio. Ela depende de emoções reconhecíveis. Ambical, medo, amor, culpa, inveja, vergonha e desejo de ser compreendido. A grande explosão, no fim das contas, e uma metáfora, mas não apenas uma metáfora. Ela aconteceu. Pessoas morreram. A matéria se comportou como os cálculos previram. O significado, contudo, continua em disputa. E nessa disputa que o filme encontra a vida. Ainda existe uma coisa curiosa na forma como o filme trata a inteligência. Oppenheimer Now é mostrado resolvendo todos os problemas sozinhos. Ele precisa de Bethe, Fermi, Kistiakowsky, von Neumann, Wilson e de equipes que transformam uma intuical em objeto. A lenda do gênio individual e desmontada diante dos nossos olhos. A bomba nasce de conversas, rivalidades, planilhas, cabos, cálculos revisados e erros corrigidos de madrugada. Essa dimensão coletiva torna a pergunta moral mais difícil. Se milhares de pessoas participam, quem pode dizer que a responsabilidade pertence a um único homem? Ao mesmo tempo, quando todos se escondem atrás do coletivo, ninguém responde. Oppenheimer tenta falar em nome dos cientistas, mas também aceita ser o rosto público. Ele ganha poder porque representa a equipe e perde poder porque representa a equipe. A reputação concentra tanto glória quanto culpa. O filme sugere que a ciência precisa de tempo para duvidar. Em Los Alamos, a pressão militar transforma a dúvida em atraso. Um resultado incompleto pode significar que outra potencia chegara primeiro. A cultura do projeto premia quem entrega uma solução, não quem pede mais um ano para avaliar os riscos. Essa lógica continua presente em laboratórios modernos, empresas de tecnologia e programas militares. O calendário pode ser tal influente quanto a evidencia. Quando os personagens discutem a possibilidade de uma reacal na atmosfera, a conversa parece quase absurda, mas é justamente essa absurda grandeza que define o momento. Eles não estão calculando a resistência de uma ponte, estão avaliando se o planeta sobreviver a uma experiência. Mesmo assim, usam papéis, numerosos, tabelas e revisóis por pares. A forma racional não elimina o abismo emocional, apenas permite que os humanos olhem para ele sem paralisar. Oppenheimer sabe que a linguagem técnica pode proteger alguém de sentir. Uma palavra como rendimento transforma fogo em porcentagem. Uma palavra como dissuasão transforma medo em política. O filme faz o movimento contrário. Recoloca os corpos e as reacos dentro dessas palavras. O espectador vê a mão de um cientista tremer, ouve a respiração de uma testemunha e lembra que toda equação termina em matéria. A relação com a religião também aparece sem explicação didática. A frase do Bhagavad Gita Now é usada como prova de que Oppenheimer era um místico. Ela funciona como uma imagem que encontrou o homem no momento certo. O texto fala de dever, ação e distancia em relação ao resultado. Oppenheimer talvez tenha lido a passagem para justificar seguir adiante, mas depois ela voltou com outro significado. O dever cumprido Now impediu a culpa. Os encontros amorosos seguem uma lógica parecida. Com Jim, ele procura uma espécie de reconhecimento intelectual. Com Kitty, encontra uma estrutura para continuar funcionando. Nenhuma relação cura o vazio. Oppenheimer é capaz de compreender o universo melhor do que compreende as pessoas próximas. Essa falha torna o personagem menos heróico e mais reconhecível. Kitty, em especial, enxerga o custo social do brilho do marido. Enquanto Robert circula em universidades e gabinetes, ela administra o ambiente privado. O filme Now transforma essa divisão em uma lição explícita, mas mostra seus efeitos. A carreira de Oppenheimer depende de uma rede de trabalho invisível, e Kitty faz parte dela. Quando ela aparece na audiência, a rede invade a sala política. O casamento dos dois também reflete a época.
Mulheres cientistas e intelectuais eram frequentemente empurradas para fora do centro das decisões, mesmo quando possuem formação e conhecimento. A produção de Los Alamos precisava de pesquisadoras, calculistas e técnicas, mas a imagem pública ficou dominada por homens. O filme permite que a gente perceba essa desigualdade mesmo sem transformar o roteiro em discurso expositivo. A história de Frank Oppenheimer acrescenta outro tipo de silêncio. O irmão também era físico, mas sua ligação com o comunismo afetou a carreira e a família. Oppenheimer tentou ajudá-lo e, ao mesmo tempo, se distanciou quando percebeu que a própria segurança estava em risco. A lealdade familiar competia com a autopreservação. A audiência transforma essa escolha em mais um indício de suspeita. Os personagens do governo enfrentam um dilema diferente. Groves acredita que a guerra exige uma hierarquia clara. Strauss acredita que a ameaça soviética exige vigilância constante. Truman acredita que a decisão presidencial precisa ser rápida. Nenhum deles se vê como inimigo da democracia. E esse é o ponto. Sistemas perigosos podem ser mantidos por pessoas que se consideram responsáveis. Oppenheimer também questiona a ideia de que a revelação da verdade produz justiça automaticamente. As informações sobre o caso Chevalier eram confusas, mas o arquivo as tornou sólidas. Uma transcrição da audiência parece definitiva, mas foi produzida por perguntas orientadas. O documento que deveria preservar a história também pode distorcer a história. A câmera de Nolan mostra os papéis e, em seguida, mostra os rostos que não cabem neles. Por isso, as cenas de Strauss em preto e branco não são simplesmente mais objetivas. Elas têm a aparência de uma história oficial, com enquadramentos estáveis e composições organizadas. Mas a narrativa de Strauss também é editada, escolhida, ensaiada. A ausência de Cornell significa ausência de desejo, significa uma vontade de parecer neutro. No mundo de hoje, esse detalhe fala sobre vídeos, vazamentos e redes sociais. Um registro pode parecer prova incontestável, mas sempre existe um contexto de gravação, montagem e circulação. A pergunta não é apenas o que aconteceu, e quem escolheu o trecho, quem publicou e quem se beneficia da interpretação. Oppenheimer transforma uma audiência antiga em uma reflexão sobre a política da imagem. O sucesso do filme mostra que o público ainda responde a histórias sobre responsabilidade. Em uma época de franquias intermináveis, um drama sobre um cientista em salas de reunião se tornou evento. Isso aconteceu porque a narrativa encontrou uma tensão que não envelhece. Querer algo e temer o resultado. Acreditar que controla um sistema e descobrir que o sistema também controla a voz. Também existe uma tensão entre o filme como entretenimento e o assunto que ele aborda. Oppenheimer é fascinante, elegante, cheio de atuações memoráveis e imagens impressionantes. Mas a beleza formal não pode ser confundida com celebração da bomba. O encanto da luz precisa ser acompanhado pelo entendimento do que aquela luz representa. A forma seduz para depois exigir responsabilidade. Essa combinação aparece na reação de Oppenheimer após Trinity. O rosto dele se torna uma tela onde passam orgulho, alívio, medo e repulsa. O filme Naus escolhe uma emoção e elimina as outras. O cientista sabe que realizou algo extraordinário e sabe que o extraordinário pode ser monstruoso. A maturidade da cena está em permitir que os sentimentos coexistam. Em uma produção menor, essa contradição talvez fosse resolvida com um discurso. Nolan prefere uma mudança de som, um corte, uma imagem que retorna. O cinema confia no espectador. A pessoa que assiste precisa completar a frase, ligar os tempos e decidir o que fazer com o desconforto. Essa confiança é uma das razões pelas quais o filme permanece na cabeça depois dos créditos. O legado de Oppenheimer não está apenas no número de prêmios ou na bilheteria. Está na possibilidade de usar escala industrial para contar uma história interior. O filme ocupa uma tela gigantesca e, ainda assim, presta atenção numa garganta seca, numa mão fechada e numa testemunha que decide respirar antes de falar. O mundo pode ser enorme, o drama continua acontecendo dentro de um corpo. Se você volta ao começo depois de conhecer o fim, as imagens da água e do fogo mudam. O que parecia curiosidade vira presságio, o que parecia beleza vira aviso. A estrutura circular transforma a segunda assistida numa experiência diferente. O espectador passa a notar que cada conversa sobre energia, cada piada sobre segurança e cada momento de silêncio carregam a explosão futura. E talvez essa seja a melhor maneira de terminar a conversa sobre o filme, entendendo que Oppenheimer não quer ser uma resposta sobre um homem, e sim uma pergunta sobre o tipo de sociedade que produz homens assim.
Uma sociedade que recompensa a velocidade e a ambição, separa conhecimento de responsabilidade e depois procura um culpado único quando o resultado assusta. Uma sociedade que transforma colaboradores em heróis durante a guerra e suspeitos depois dela. O filme Now nos permite sair completamente inocentes. Mesmo quem nunca trabalhou num laboratório participa de escolhas tecnológicas, políticas e econômicas que moldam o futuro. A responsabilidade now é igual para todos, mas existe. Oppenheimer lembra que a distância entre uma ideia e suas consequências pode ser menor do que parece. No final, a imagem da Reacal em cadeia se espalha pelo seu imaginado. Não há como voltar para o mundo anterior a Trinity. O fogo já foi roubado. Resta decidir se vamos usá-lo para iluminar, aquecer, dominar ou destruir. Essa decisão nunca pertenceu a um único cientista. Ela continua pertencendo a todos os que aceitam participar da conversa. Um detalhe que merece atenção e a maneira como o filme lida com o tempo histórico. A juventude de Oppenheimer acontece antes da televisão transformar políticos em imagens diárias. As notícias chegam por cartas, jornais e conversas privadas. Mesmo assim, a velocidade emocional da política já era alta. Uma suspeita podia viajar por um telegrama e uma reputacal podia desaparecer antes que a pessoa entendesse o que estava acontecendo. O mundo parecia mais lento, mas as consequências eram tão rápidas quanto hoje. Em Los Alamos, os cientistas vivem uma espécie de futuro antecipado. Eles têm acesso a computadores primitivos, reatores, cálculos e materiais que a maioria da população nem imagina. Ao mesmo tempo, moram em casas apertadas, enfrentam filas e criam filhos como qualquer família. A convivência entre tecnologia extrema e rotina banal cria o tom particular do filme. O apocalipse montado ao lado de uma mesa de jantar. As criancas do laboratório representam a inocência que os adultos tentam proteger. Elas brincam perto de cercas, aprendem a andar de bicicleta e percebem que os pais escondem alguma coisa. O segredo não é apenas militar e familiar. Cada adulto precisa decidir quanto contar, e cada silêncio ensina que o mundo dos grandes tem perigos que não podem ser nomeados. Oppenheimer não sabe como falar com o próprio filho. Ele tenta ser carinhoso, mas sua atenção retorna ao trabalho. Kit percebe o afastamento e reage com irritacal. A paternidade não é idealizada. Existe amor, mas também existe ausência. A bomba não ocupa apenas laboratórios, ocupa o tempo de uma família. Essa dimensão doméstica impede que a história vire uma competical de genios. Oppenheimer pode ganhar uma discussão sobre implosão e perder uma conversa simples sobre medo. Groves pode controlar um cronograma e não conseguir confortar uma pessoa. Strauss pode dominar uma audiência e destruir a própria carreira por não aceitar uma derrota. O poder de cada homem tem limites específicos. O filme deixa pistas sobre esses limites em objetos pequenos. Um copo de leite, um maco de cigarros, um quadro coberto de fórmulas, um gravador ligado durante uma conversa. Objetos comuns viram testemunhas. A história oficial pode esquecer quem estava na sala, mas a imagem preserva a posical de um corpo, a distância entre duas cadeiras e o momento em que alguém decidiu não responder. Também é significativo que muitos cientistas tenham vindo de outros países. A física moderna era internacional, mas o projeto que transformou essa física em arma era nacional. O conhecimento atravessa fronteiras, o poder tenta cercá-lo. Oppenheimer encarna essa tensão. Pensa em alemão, lê poetas ingleses, cita textos indianos e trabalha para o governo americano. Sua identidade intelectual e cosmopolita, sua responsabilidade política e localizada. O título original do filme permanece em inglês no Brasil, mas a história atravessa idiomas. Essa permanência do nome lembra que algumas figuras históricas se tornam marcas globais. O sobrenome passa a significar uma época inteira. O risco e esquecer a pessoa por trás da marca. Nolan passa quase 3 horas devolvendo peso humano a esse nome. As últimas cenas now mostram um julgamento moral final. Oppenheimer envelhece, recebe honrarias e continua sendo observado pela memória pública. Algumas feridas fecham de maneira superficial. Outras permanecem abertas porque não existe gesto capaz de desfazer o passado. O filme aceita esse tipo de final sem transformar o personagem em santo ou em monstro. Por isso, quando a tela escurece, vale resistir à vontade de escolher uma frase definitiva. Talvez a melhor reacal seja continuar a pergunta: em qual momento uma descoberta deixa de pertencer ao pesquisador? Quando um governo pode exigir segredo? O que uma sociedade deve a quem foi perseguido por alertar sobre as consequências?
E quem fica fora da fotografia quando a história celebra um feito? Oppenheimer não responde por nós. Ele oferece imagens, vozes e contradicos para que a resposta seja discutida. Esse é um tipo raro de cinema popular, um filme que entretém, emociona e ainda deixa uma responsabilidade no colo do espectador. A luz da explosão acaba, mas o brilho residual continua ali, incomodando os olhos. Se eu tivesse que resumir a experiência sem usar uma fórmula pronta, diria que o filme sobre o instante em que o ser humano percebe que conseguiu fazer algo e, no mesmo instante, percebe que talvez não o devesse ter conseguido. A descoberta irreal, a culpa irreal, a beleza da imagem também irreal. O desafio está em olhar para tudo isso sem deixar que uma parte apague as outras. E por isso que Oppenheimer continua importante. Não porque o personagem seja perfeito, nem porque o filme tenha a última palavra sobre a bomba. Ele importa porque lembra que a história é feita de decisões tomadas por pessoas cansadas, brilhantes, assustadas e ambiciosas. Pessoas que entram numa sala acreditando que controlam o futuro e saem dela sabendo que o futuro ganhou uma vida própria. Existe ainda uma lição sobre escuta. Em Los Alamos, várias vozes alertam para riscos, mas a urgência do projeto empurra essas vozes para os cantos. Depois da guerra, Oppenheimer tenta falar mais alto e descobre que o governo prefere especialistas silenciosos. Escutar não e apenas permitir que alguém fale numa reunião. E aceitar que a advertência pode mudar o plano, o prazo ou o orgulho de quem está comandando. Essa ideia atravessa a montagem. Quando uma testemunha responde, o filme corta para alguém que já ouviu aquela frase antes. A informação não fica parada. Ela circula, ganha novos significados e produz novas decisões. Uma palavra pode salvar uma reputação ou destruir uma carreira. Oppenheimer mostra a linguagem como tecnologia política capaz de construir tanto quanto uma explosão. O espectador também participa desse movimento. A cada salto temporal, precisamos revisar o que pensamos sobre o personagem. Um gesto que parecia romântico pode se revelar egoísta. Uma hesitação que parecia covardia pode ser medo. Uma amizade que parecia sólida pode esconder calculo. O filme não muda os fatos, muda a luz sobre eles. E a memória funciona exatamente assim. No fim, a pergunta mais simples talvez seja a mais difícil. O que fazemos com aquilo que sabemos? Oppenheimer responde de maneiras diferentes ao longo da vida. Primeiro, usa o conhecimento para construir. Depois, usa a reputação para alertar. Quando a reputação é retirada, sobra a responsabilidade de continuar pensando mesmo sem acesso ao poder. Essa é uma forma silenciosa de resistência. Por isso, assistir ao filme vale mais do que decorar datas ou nomes. Vale perceber como uma decisão nasce de muitas pequenas concessões, como o medo pode ser transformado em justificativa e como uma pessoa pode ser simultaneamente brilhante e limitada. A história não pede adoração, pede atenção. E talvez seja essa atenção que permaneça quando a última imagem desaparece. O fogo se apaga no deserto, as audiências terminam e os nomes entram nos livros. Mas a escolha continua ecoando. Toda geração recebe tecnologias que não criou e precisa decidir como conviver com elas. Oppenheimer nos lembra que esse trabalho não pode ser terceirizado para um único especialista, um único governo ou uma única promessa de segurança. A pergunta volta, sempre: o que estamos construindo e quem pagará pelo resultado? Quando o filme funciona melhor, ele faz a gente ouvir um intervalo entre uma descoberta e uma decisão. Nesse intervalo cabem dúvidas, vaidades, famílias, trabalhadores invisíveis e cidades que nunca foram consultadas. Cabem também coragem e responsabilidade mesmo quando chegam tarde. A luz de Trinity permanece como aviso, não como troféu. E o rosto de Oppenheimer, pequeno diante daquele clarão, continua lembrando que nenhum ser humano é grande o bastante para controlar sozinho o mundo que ajudou a criar. Essa é a marca de uma boa história de cinema. Ela termina, mas não se encerra. As conversas continuam no caminho de volta, em uma pesquisa, numa aula, numa discussão sobre o futuro. Oppenheimer transforma uma biografia em um espelho desconfortável. A pergunta sobre uma bomba construída em 1945 não fica presa a 1945. Ela acompanha qualquer época que descubra um poder novo antes de aprender a ser responsável por ele. Fica, então, a imagem que o filme escolhe carregar. Não a de um herói vitorioso, nem a de um vilão derrotado, mas a de um homem obrigado a encarar o alcance da própria criação. E uma imagem difícil, porque não o permite distancia. Ela pede que a gente olhe, pense e não o desvie antes de ouvir o eco. Talvez esse eco seja a verdadeira explosão do filme.
Não esta apenas no clarão, no som ou no cogumelo de fogo. Esta na consciência de que ideias atravessam pessoas, governos e décadas. Quando elas se tornam poder, precisam encontrar limites. Quando não encontram, deixam marcas que nenhuma audiência consegue apagar completamente. Ao deixar a sala, leve menos certezas e mais cuidado. Oppenheimer não pede admiracal automática. Pede responsabilidade diante do conhecimento. A ciência abre portas, a política escolhe quais atravessar, e a memória registra quem ficou do lado de fora. E por isso que essa história continua urgente, porque todo avanço humano carrega uma pergunta moral que ninguém consegue delegar para sempre sem perder responsabilidade alguma.